Olá, caros traders, Marcelo Torres da Tradewise com mais uma videoanálise para vocês dos indicadores mundiais, né? Agora são separados do índice Bovespa, ok? Vamos rapidamente ver o que a gente tem aqui, mas lembrando que essa análise está disponível em todas as redes sociais da Tradewise, que também está disponível em podcast. Então, por favor, siga-me, dê um like se você gostou desta análise e compartilhe com seus amigos. Lembrando também que essa análise é uma análise educacional, é apenas a minha opinião que eu compartilho com vocês para que a gente possa se interagir. Agora sim, o índice de ganância e medo hoje está em 63, né? Estava antes, né, sexta-feira em 62, subiu levemente por expectativa de melhoria aí da situação econômica. Vamos ver o que a gente tem então. A Europa está trabalhando levemente no positivo hoje, alguma coisa aí no negativo, a França, a Inglaterra, mais preocupados com relação à ajuda que o Banco Central Europeu vai fazer para todos os países lá. Eles não chegam num consenso, já tem algum tempo que eles já vêm discutindo isso e que provavelmente esse consenso saia hoje. Então, o meu sentimento é que assim que sair, obviamente que sempre vai ser positivo, né? Portanto, ele tende a estourar, né, para cima, positivo. Acredito eu, né? Porque aí, opa, enfim, a nossa preocupação que estava trazendo tudo para baixo era a dificuldade do Banco Central, que era um pretexto que você tem, né, de novo, para justificar por que o mundo está caindo. Mas a partir do momento que o Banco Central fala assim, chegamos numa conclusão, aí o negócio estoura para cima. Vamos ver como é que a Europa fechou. Europa fechou, oh, perdão, a Ásia fechou misto, né? Quem ou fechou muito positivo ou levemente negativo. Portanto, predominantemente foi positiva a expectativa da Ásia. A Europa, então, também está, como eu disse, pedalando no positivo, mas com algumas cautelas aí desses países aí, né? França, Inglaterra e tal. Mas eu acho que assim que der um ok lá, a coisa vai. Tem que esperar. É aquele negócio, ferrado por ferrado, assim que sair o negócio é positivo. Olhando para o futuro, apesar disso, os Estados Unidos continua no vermelho, já tem um tempo já, eu estou vendo a dificuldade dele sair, mas para mim também é uma questão de tempo, tá? O Brasil está no vermelho, apesar de que houve uma leve perspectiva de aumento do PIB brasileiro, tá? Então, assim, há uma possibilidade, então, de melhoria. Por isso que eu acredito que há um viés positivo também para o Brasil hoje. Tá olhando a Inglaterra rapidamente aqui, continua preso dentro daquele canal levemente baixista, cinza aqui, né? Nessa pedalada que ele está dando aqui, ainda não está com força para subir. E a gente já tem semana passada, os indicadores que sugeriam positivo agora já estão na dúvida novamente. Temos aqui, ó, o estocástico com o IFR, né? E também o spread. Estão querendo virar, né? Por enquanto ainda não, mas estão querendo. A Alemanha puxou mais positivo hoje, já foi buscar o Fibonacci lá 618, que pode ser que feche nesse nível hoje, né? Chegou a testar até um pouquinho mais, mas deve fechar então no 618 aí com sinais positivos, mas já com algumas intenções de pensar numa pequena correção. Mas ainda tudo muito bem, porque o mercado hoje na Alemanha foi bastante volátil. Olhando a Dow Jones aqui, a Dow Jones ainda estamos na sexta-feira, né? Então a Dow Jones fechou dentro daquela suporte e resistência que eu desenhei aqui. Então continua presa ali com viés de baixa ainda sem confirmação. Eu acredito que possa até ter uma pequena correção hoje e uma subida, dados os sinais que nós temos aí. Olhando a SP500, a mesma coisa, né? Está trabalhando lateral esses dias. Dow Jones também, de certa forma, trabalhando lateral.
A Nasdaq está feliz da vida, está prometendo dar uma subida hoje, já está com 0,4% no futuro, está querendo subir também, tranquilo. Quando a gente olha para Xangai, só reforçando aquilo que eu falei com vocês, quando sobe demais, ele tende a corrigir. Aqui certamente teve algum motivo para fazer essa subida absurda, mas a pergunta é, será que o fundamento era forte mesmo ou não? Tá? Se tivesse sido, talvez a gente não visse uma queda desse tamanho. Então, eu acredito que seja mais especulativo que causou essa alta aqui, portanto, a gente já viu essa correção, tá? Mas hoje a gente já viu ele puxando novamente para cima, tá? Então, só que menos do que antes. Vamos ver como é que ele vai subir da agora para frente. A pergunta é: será que ele puxou para cima hoje só para fazer aquela correção e continuar caindo ou não? Porque olhando aqui nos indicadores, ó, a gente ainda tem um viés de baixa com a intenção, né? A gente tem indicativo de baixa com a intenção de um viés altíssimo, mas ainda não temos confirmação nenhuma de nada. Precisaria mais um dia de pregão, tá? E por lá fechou hoje, então temos que aguardar a madrugada de amanhã. Olhando aqui o petróleo está em alta, mas de novo se mantendo abaixo da linha de tendência de baixa vermelha, ou seja, dentro do triangulinho vermelho aqui. Então aqui, ó, tá batendo a cabeça aqui, tá tendo dificuldade de subir. Ele está com um sinal de baixa, né? E com essa altinha que tá dando hoje, ele tá até dando um viés positivo, mas os indicadores ainda mostram baixa. Portanto, vejam vocês que o mercado está totalmente na cautela, tá? Temos aqui o ouro subindo de novo hoje, né? Subindo de novo, depois da correção que fez, ele está dando mais uma puxada aí que eu falo com vocês. O mercado está com dificuldades para subir e o ouro subindo. Quando o ouro sobe junto com o mercado, especulação. Se o ouro sobe, né? Aquela coisa, especulação entre aspas, né? Que pode ser que ele suba já sabendo que tem problema e o mercado também sobe especulando, mas o ouro está subindo por precaução, né? Então, quando o viés é muito positivo, aí talvez mude um pouco a figura. Mas no caso aqui, pode ser que ele esteja subindo porque você viu que todos os outros mercados estão trabalhando um tanto quanto lateral. Provavelmente continuam preocupados com a segunda onda do Covid e também com o fato do Banco Central não se entender lá com relação. São 27 países do bloco. Então, alguns aí estão muito ruins e uns não querem nem saber de mais dívidas, né? Tipo Itália, Espanha. Então, de austeridade na economia. Então, tá todo mundo preocupado, tem que sair uma coisa boa. Então, mas aqui o dólar está mostrando alta dentro daquele cenário inicialmente um pouco tenso, digamos assim, tá? Então, pode ser que isso esteja indicando um viés negativo. Quando a gente olha o dólar, a gente vê que o dólar continua o seu movimento de desvalorização, continua testando novamente hoje a mínima que a gente tem aqui. Tem outra mínima aqui que é bem pior, né? Vou até marcá-la aqui para ela já ficar aqui guardadinha para nós. Tem uma mínima pior, mas por enquanto ele está testando a mínima menos pior aqui embaixo, que é a desvalorização, por enquanto, é a desvalorização máxima que o dólar está tendo nesse movimento. Continua com viés de baixa, a gente vê que está com todos os sinais aqui, com indicativo de baixa, tentando um viés de alta, mas ele não está conseguindo. Provavelmente a liquidez, provavelmente a preocupação, etc. Então, sim, tá bastante cauteloso isso aqui também. Então, aqui eu criei uma tabela para vocês, pessoal, que é a minha opinião sobre os fatos e os impactos que esses fatos causam, tá? Então, eu chamei essa tabela para vocês aqui de fatos e impactos. Então, o primeiro fato é que a gente já sabia que os fundamentos pré-coronavírus já não estavam bons. De 5 dólares, né, de 5 cifrões, eu coloquei 4 vermelhos, que é impacto negativo. Só que até então, ele não tinha dado 5 e causado o drama inteiro, né? Por quê? Porque veio o segundo impacto, que foi a primeira onda do coronavírus, tá? Essa onda veio
E ela é que causou toda a situação. Lembra? Ela foi a gota d'água para causar toda a situação. Então ela pingou no elemento um, no fato um, para causar todo esse desarranjo que teve na economia, né? A partir daí, a liquidez dos bancos centrais começaram a ajudar a recuperação ou impedir que a situação piorasse, né? Coloquei entre as cinco, né? Entre os cinco cifrões aí, a última eu já estou colocando como vermelho, que eu estou considerando que a liquidez que está sendo colocada no mercado já está, obviamente, causando um impacto, por exemplo, no dólar, né? Da desvalorização do dólar, né? Outro impacto que é a segunda onda, que ainda disse muito sobre ela, tal, mas, por exemplo, nós aqui nos Estados Unidos, a gente ainda está na primeira onda, né? Então, na verdade, ainda quem está causando impacto é a primeira onda, e a segunda onda ainda não. Já a Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos está aumentando, então está com dois cifrões negativos aí, né? E se continuar assim, isso tende a piorar, ou seja, mais cifrãozinho negativo. Essa é a minha visão sobre os fatos e os impactos, ok? Voltando aqui rapidamente para a gente ver como é que está ficando o mercado. Os Estados Unidos ainda levemente vermelho, o Brasil caiu um pouco, né? Eu acho que vai refletir as notícias positivas e, na minha opinião, aqui o futuro da Inglaterra e da França ainda está um pouco forte, mas na minha opinião, eu acho que assim que a, 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 a zona do euro citar que chegou numa conclusão, aí tuf, o mercado estoura. Então, assim, minha opinião, ouvido no rádio, zóio na telinha aí do, do Financial, do Yahoo Financial, né? Fico de olho nesses caras que assim que eles anunciarem, Inglaterra chegou num acordo. Aí, meu, vai bombar. É a minha opinião, tá? É o meu sentimento, tá bom? Então, para hoje, esse é o viés que nós temos aí. Vocês veem que o viés está indefinido. Quem subiu, subiu pouco, fora a Ásia, né? Que representou o final de semana passado, né? Né, deu aquela puxada na China também, mas fora isso, ainda há impactos aí no cenário que não estão ajudando, tá bom? Então, muita calma nessa hora. China está devendo para a gente mais um dia para a gente ter certeza que ela vai retomar a alta aí e a gente está no aguardo, então, do corona, do bailout, né, ou da ajuda que o Banco Central vai fazer para os países europeus, ok? Vamos ficar de olho nisso daí. Então agora é showtime. Aquele abraço para vocês.